sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Eu sou Marilda Silveira, professora de Direito Administrativo e Direito Eleitoral, e a gente está falando sobre partidos políticos. Essa é a nossa aula 5 e última, e a gente vai falar sobre o controle dos partidos. Eu queria primeiro agradecer a você que nos acompanha de casa e também aos nossos alunos que estão aqui nos acompanhando virtualmente também para fazer perguntas. E nessa aula a gente vai fechar com o que tem de mais importante, que é a forma de garantir que tudo que a gente viu aqui funcione. Afinal de contas, não existe direito se não houver imposição, sanção. Se não houver uma forma de dar execução, enforcement para isso, a norma não funciona. Esse sistema, então, todo foi construído para que no final a gente entregue a execução e é o controle que vai garantir isso. Qual é o controle a que se sujeitam os partidos políticos? Os partidos políticos têm, posso dizer, 3 tipos de controle, para a gente entender aqui mais academicamente ou de uma forma mais didática. O primeiro controle é o controle social, é aquele em que a gente deposita maior expectativa. Afinal de contas, toda vez que o partido sofre uma intervenção, ele vai dizer: mas o juiz está substituindo a vontade do povo. Eu tenho legitimidade democrática. Essa legitimidade democrática que a gente sempre fala e que os partidos sempre invocam quando eles sofrem um controle externo, que é esse controle normalmente do judiciário, é o controle do povo. Esse controle democrático acontece nas urnas, quando o eleitor elege ou não elege um partido ou um candidato do partido. E também acontece no dia a dia do partido, quando ele tem filiados ou quando alguém deixa de se filiar ao partido. Esse controle, ele é discricionário do eleitor e do filiado. A pessoa vota como quer, com total liberdade, e é a liberdade mais ampla possível, que é a liberdade do voto secreto. Então, esse controle democrático não tem que dar satisfação. Ele não está baseado na técnica, ele não está baseado na lei, ele está baseado na vontade livre e soberana do povo. Inclusive, como eu disse, com o sigilo do voto. Ninguém tem que dar satisfação sobre ela. Então, é o controle mais efetivo e amplo possível. Ele é capaz de eliminar alguém da política, eliminar a participação, se ela não estiver sendo boa. Então, você vai dizer, ela seria suficiente, porque com essa, que eu nem satisfação tenho que dar, eu consigo eliminar aquele que é ruim da política, aquele que não atende aos anseios do povo. Mas não é bem assim que acontece, porque, como eu disse, esse não é o controle da técnica, não é o controle da lei. E o regime jurídico constitucional, ele exige recortes, que são aquela linha que a gente passa no chão e que não pode ultrapassar. Mas, além disso, o controle social, o controle do povo, ele acontece em longos períodos. Ou de 2 em 2 anos, que se a gente olhar para a eleição em geral, porque a gente tem eleição de 2 em 2 anos, num bloco para prefeito, vereador, no outro bloco para deputado, senador, governador e presidente. Então, a gente participa do processo eleitoral de 2 em 2 anos, mas a renovação dos grupos nos mandatos só de 4 em 4. E prestação de contas e controle de 4 em 4 anos é muito pouco. O controle social em si já seria insuficiente, porque ele não é técnico. Mas de 4 em 4 anos é muito pouco. É por isso que a gente também tem o controle interno e o controle externo dentro dos partidos. Como isso funciona? O controle interno dos partidos funciona pelos próprios filiados. Só os filiados têm direito de fazer controle interno. Ah, Marilda, se eu sou filiado do partido A, eu posso ir lá para contestar o que está acontecendo na convenção partidária ou na escolha do presidente do partido B? Só os filiados do partido B é que podem contestar, judicializar, impugnar, votar nesse controle interno desse partido B. Controle interno de partido, quem faz é o próprio partido. Ou a federação, se for um grupo uniforme de partidos. Esse controle é feito por aqueles que já aderiram à ideologia partidária. Tem alguém de fora que pode fazer? Sim. O Ministério Público, se for ilegalidade, o Judiciário.
Mas a gente aqui está tratando de controle interno dos partidos. É aquele controle que não é o democrático feito pelo povo, mas é um controle que é feito no interior administrativamente. Às vezes judicialmente, mas a gente vai falar daqui a pouco. Como isso pode acontecer? Vou dar um exemplo. Um dirigente pratica um ato de violência política de gênero. Quem é que pode, dentro do partido, levantar essa questão? Qualquer filiado. Ele vai fazer uma representação, porque todo estatuto partidário tem que ter hipótese de sancionamento de quem pratica ato ilícito. Isso vai gerar um processo administrativo que vai ser julgado dentro do próprio partido, tramitado dentro do próprio partido e que vai ter sido iniciado por alguém do próprio partido. As consequências serão partidárias. Elas podem ser suspensão, mas podem chegar, inclusive, até a expulsão daquele filiado. Que se for parlamentar, tiver um mandato, não vai perder o mandato, mas ele vai se afastar definitivamente do partido e aquele partido não será mais o partido daquela pessoa eleita. Você vai dizer, mas essa pessoa vai ficar sem partido? Vai. O sistema brasileiro permite que alguém tenha mandato sem ter partido nenhum, caso ele seja expulso ou caso ele peça desfiliação com justa causa, nas hipóteses que a gente viu na aula passada, e decida não se filiar a outro partido. Então, o controle interno do partido, ele funciona em diversas hipóteses, inclusive também para prestação de contas. O partido avalia suas próprias contas em órgãos internos do partido. O partido não é uma uniformidade, não é um bloco só. É igual um prédio da administração pública. Eu não entro no prédio do INSS e é tudo a mesma coisa. Tem o departamento financeiro, tem o departamento de pessoal, tem aposentadoria, tem pensão. Cada um cuida de uma coisa. Partido é igual. Existem subdivisões que também fazem controle partidário. Mas o controle, que é o controle mais sensível e aquele que, de modo geral, é o que é mais contestado, que gera mais dificuldade de interpretação de normas, vou dizer que é dificuldade, né? Ele exige mais cuidado, é o controle judicial. Como esse controle acontece? Ele acontece tanto pela justiça eleitoral quanto pela justiça comum. Mas, Marilda, a justiça comum também julga os partidos? Eu já disse aqui que ela faz isso e agora a gente vai entender melhor por quê. A gente viu que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Como é uma associação, como é uma fundação privada, como é uma empresa limitada. Mas não é uma pessoa jurídica de direito privado como outra qualquer. É uma pessoa jurídica de direito privado, criada pela Justiça Eleitoral com regras e que é o filtro absoluto do exercício do voto e da democracia. Porque, afinal de contas, ninguém se candidata sem estar vinculado a um partido. Eles têm o monopólio das candidaturas. E esse monopólio exige um regime híbrido. Isso significa que quando os partidos estão disputando questões privadas, internas, fora da campanha eleitoral, quem media isso é a justiça comum. Então, se um filiado é expulso, por exemplo, ele vai recorrer aonde? A justiça eleitoral? Justiça comum. Processo administrativo de expulsão, justiça comum. Partido aplicou multa ou cobrou um dinheiro do seu representante porque falou que teve desvio, justiça comum. As questões internas do partido estão na justiça comum. Quando a justiça eleitoral entra? A justiça eleitoral entra quando o regime público entra. Quando eu afeto o voto, afeto a representação. Isso vai acontecer em 2 momentos. Primeiro, quando eu estou diante das eleições. Isso é incontestável. Começou a se aproximar das eleições, as questões partidárias influenciam no pleito, justiça eleitoral. Segundo, quando a lei estabelece a Constituição e a Constituição estabeleceu que a competência da Justiça Eleitoral julgar as contas dos partidos, que a competência da Justiça Eleitoral julgar os casos em que candidatos serão sancionados ou perderão seus mandatos. Isso é competência da Justiça Eleitoral, porque a Constituição estabeleceu e o Código Eleitoral, que tem natureza de lei complementar, estabelece nas competências da Justiça Eleitoral ou TSE ou TRE ou Juiz Eleitoral. Agora que a gente entendeu este mapa, a gente está preparado para ouvir a pergunta de um dos nossos alunos que estão aqui participando virtualmente.
Então vamos ouvir a pergunta e a gente volta daqui a pouco. Por que os partidos políticos, mesmo sendo de direito privado, estão sujeitos ao registro e fiscalização da Justiça Eleitoral? Muito boa pergunta, porque ela conecta exatamente o que nós estávamos falando. A Justiça Eleitoral é responsável por julgar as contas dos partidos exatamente porque eles têm um regime híbrido, não só porque a Constituição disse, muito provavelmente se a Constituição tivesse dito expressamente que caberia à Justiça Eleitoral julgar as contas dos partidos, a lei diria, porque é uma questão meio lógica. Se a lei não dissesse, eu ouso dizer que talvez a interpretação legal levasse a isso. Mas o fato é que a Constituição assim o estabelece porque os partidos políticos, na sua atuação, interferem no exercício do voto. E isso é sensível à representação. E quando há interferência no processo eleitoral, é a Justiça Eleitoral que entra agora aqui, porque a Constituição diz expressamente. Então, compete à Justiça Eleitoral analisar as contas dos partidos políticos. Hoje, também, além disso, a gente tem uma razão mais forte e adicional, que é o financiamento prioritariamente público de campanha. Como a gente tem recursos públicos, tanto na campanha quanto nos partidos, o julgamento dessas contas envolve o julgamento de recursos públicos e compete à Justiça Eleitoral. Como ela faz isso? A gente viu aqui que em 2 processos que são judiciais. O processo de prestação de contas do partido e o processo de prestação de contas da campanha. Sabendo do processo, que vocês já sabiam, a gente se pergunta até onde a Justiça Eleitoral pode ir e se substituir ao partido nessa decisão. A gente une aqui um pouquinho de tudo que a gente estudou nas últimas aulas. A autonomia partidária, a competência da Justiça Eleitoral, a necessidade de equilibrar o valor do voto e a escolha do eleitor com a governabilidade, a necessidade de fazer valer o regime jurídico eleitoral. Então, na análise de contas dos partidos políticos, a Justiça Eleitoral tem esse desafio. Como ela faz isso? Ela faz uma análise técnica. E há muitas coisas, talvez 80% da prestação de contas seja análise técnica. Ver se tem contabilidade, se o limite de gastos foi respeitado, se tem nota fiscal. Aqui é bom lembrar que os partidos têm um teto de gastos e os candidatos para gastar nas eleições. O fundo partidário é distribuído, como a gente viu, de acordo com o número de votos, mas cada candidato tem um teto de acordo com o mandato que ele está buscando alcançar para gastar. Não é eu tenho fundo partidário de 4 bilhões, posso colocar num candidato só. Não, a lei quem estabelece esse teto e a Justiça Eleitoral publica uma resolução. Isso é uma análise objetiva, assim como olhar se tem nota fiscal. Também é análise objetiva olhar se respeitou a cota. O que não é uma análise objetiva? Olhar aonde o dinheiro foi gasto e se aquele gasto é aderente à finalidade que a lei estabeleceu. Qual é a finalidade que a lei estabeleceu? Para os partidos, a partidária. Para as eleições, as eleições. Haverá situações que são claras, mas aquelas que não são tão claras assim. Vou usar aqui para vocês a mesma coisa que a gente usa quando vai estudar discricionariedade administrativa. Vou colocar uma régua. Vamos olhar aqui como se fosse uma régua a decisão da Justiça Eleitoral. A gente vai ter uma zona de certeza positiva. Aquela que a gente tem certeza que o partido pode gastar o dinheiro dele. Fazer propaganda partidária, fazer incentivo à participação feminina, usar na campanha, fazer publicidade da ideologia do partido. A gente tem uma zona de certeza negativa, aquela que eu tenho certeza que o partido não pode gastar o dinheiro dele. Reforma na casa do presidente do partido. Usar o dinheiro para viagens que não tenham vinculação nenhuma com o partido. Essa zona de certeza positiva e negativa. Tem uma zona aqui que é uma zona mais nebulosa. Por exemplo, o partido vai fazer um evento que vai chamar todos os seus filiados para expor a filosofia do partido, formar pessoas, dar curso de oratória, isso é muito importante. E vai servir comida. Qual é o limite da comida que o partido pode servir? É melhor? É pior? Vai voar de avião, só tem um voo no horário X, eu posso fazer um voo de avião fretado? Essas questões sempre foram disputadas na Justiça Eleitoral. E o que a Justiça Eleitoral tem dito cabe ao Judiciário fazer essa análise de mérito, respeitando a autonomia partidária. Isso para concluir que
Justiça Eleitoral não faz só análise de cara crachá da forma, faz análise de mérito, mas é claro, respeitando a autonomia do partido. A quem cabe justificar que aquilo podia ser assim ou assado? O próprio partido, pelo contexto, pelos documentos e com motivação. O que salva espaços de dúvida? A motivação. Quem tem que explicar é o partido político. Então, ele explica, a Justiça Eleitoral julga. Nesse julgamento, quais são as conclusões possíveis? Contas aprovadas, tudo certo. Partido gabaritou. Ele conseguiu, ou ele, ou o candidato, apresentar a prova formal, fez tudo o que devia, ou material, gastou no que podia. Mas, Marilda, e se tiver ilícito? O partido não conseguiu comprovar tudo. Tem duas hipóteses possíveis. As contas ainda podem ser aprovadas, com ressalvas. A Justiça Eleitoral viu que não é nada muito grave, ela vai orientar para a próxima, olha, não faça mais isso, você não pode fazer, conserte assim, de modo geral para vício formal. Mas se não for formal ou não for algo muito insignificante, a Justiça Eleitoral vai rejeitar as contas do partido. Essa rejeição das contas tem consequências. Se o partido teve contas rejeitadas porque não prestou contas, é o que de mais grave pode acontecer. Justiça Eleitoral vai encaminhar para o Ministério Público abrir um outro processo de extinção do partido. Se for partido nacional, pode inclusive extinguir o partido mesmo, para sempre a existência do partido. Se for partido no diretório estadual ou municipal, suspende a existência daquele diretório até que ele regularize. Isso é o mais drástico, é não prestar contas e não conseguir regularizar. Mas se for irregularidade, que é grave, por exemplo, não consegui comprovar que eu falei que viajei, mas não tem a prova da viagem. A solução, o encaminhamento, que é a sanção da norma, é devolve o dinheiro com multa e pode, inclusive, suspender o repasse do fundo partidário de 1 a 12 meses. Partido condenado assim pode se perguntar, como que eu vou fazer para funcionar ou fazer eleições? Por isso, a lei permite que o partido fracione esse pagamento dessa dívida, mas essa dívida é pior que os impostos. Dela não tem jeito de fugir, porque quem distribui os recursos do fundo é a Justiça Eleitoral, e isso já é debitado na fonte. Antes de sair o dinheiro, a Justiça Eleitoral já debita. Essa sanção também ela é imposta com o aumento do valor destinado quando o partido não cumpre a cota. E assim, a Justiça Eleitoral contribui com a justiça comum e o povo para impor consequências ao descumprimento da norma e tentar fazer essa máquina toda que a gente inventou funcionar. Vamos assistir um pedacinho de uma fala da ministra Carmen Lúcia, quando o Supremo Tribunal Federal estava julgando a constitucionalidade do dispositivo da lei que exige que aquele que apoia o partido na sua Constituição não pode ser filiado a um partido político. E é bom dizer que o Supremo declarou essa norma constitucional. Quando a gente vai criar partido, lembra que precisa ter assinatura para criar o partido de apoiamento? Aquele eleitor que assina para apoiar não pode estar afiliado a partido político. A ministra Carmen vai falar sobre a autonomia do partido e a aderência disso ao regime democrático. Vamos ouvir. E assim foram, senhor presidente, porque o tema que é posto aqui, relativo à atuação dos eleitores em relação aos partidos políticos, é muito sensível à democracia. A democracia brasileira é de representação partidária, os partidos cumprem um papel essencial para a democracia, o fortalecimento dela passa exatamente por essa representação partidária e a seriedade dos princípios constitucionais cumpre-se exatamente na aplicação e na concretude que se dá por meio exatamente dessas condições, dessas instituições. Então, vejam no vídeo como a ministra Carmen Lúcia chama atenção para a importância do sistema partidário vinculado à representação, porque os partidos têm o monopólio das candidaturas de fato. E a gente não pode minimizar, porque esse é um consenso mundial, a importância do dinheiro na interferência do voto. Nessa parte é que o controle da Justiça Eleitoral tem ainda maior importância. Vamos aqui ouvir uma pergunta dos nossos alunos que estão online nos esperando para ouvir a resposta.
Qual a importância da prestação de contas partidária para garantir a transparência e regularidade no sistema político? Olha, a prestação de contas é fundamental. Não é sem razão que é uma das hipóteses de extinção de partido político. A nossa Constituição trouxe pouquíssimas hipóteses de extinção de partidos políticos porque nós viemos, em 88, de um regime fechado, numa ditadura que excluiu os partidos políticos. Então, quando a Constituição escolheu normas para a existência dos partidos, o pluripartidarismo, e estabeleceu as hipóteses de extinção, a gente estava preocupado com a interferência do Estado nas prestações de contas, inclusive. E quais são as hipóteses que a Constituição escolheu? Interferência estrangeira. Receber dinheiro de outro país, na linha de que o Brasil, pelo menos fazer aplicar suas próprias normas, precisa conseguir fazer. Além disso, não prestar contas e ter atuação paramilitar. Vejam que a extinção dos partidos políticos, a possibilidade que a Constituição restringe muito, ela sai da interferência estrangeira para a interferência paramilitar, que são usos de violência para o uso do dinheiro. Que quando o partido não presta contas, qual é a mensagem embutida? Eu estou usando o dinheiro do jeito que eu quero e não vou te explicar. Isso interfere diretamente no poder do voto, na liberdade do voto. É nesse ponto que a transparência se apresenta. E aqui é que a resposta está. A prestação de contas é a única forma que a gente tem de ver o que o partido está fazendo. Eu vou te convidar a entrar no site da Justiça Eleitoral para acessar as prestações de contas dos partidos, olhar o Divulga-Can de Contas, que é a prestação de contas dos partidos e dos candidatos durante o processo eleitoral. Tem até aplicativo super instintivo, com gráfico, nota fiscal, se você quiser ser mais específica ainda para clicar lá e olhar os documentos. Mas se você não quiser olhar documento, não entendo de contabilidade, você consegue olhar só o gráfico visual, só a montagem daquilo que aparece na prestação de contas, percentual de gasto com quê, quem é contratado, para ajudar a fazer esse controle social. Então, a prestação de contas não é só uma análise técnica, ela é a possibilidade da sociedade não só ver para onde um centavo que ela tirou do bolso cada um para financiar o partido de forma uniforme, para onde esse dinheiro vai, mas também para que ela tenha acesso a isso de forma transparente e consiga escolher na hora das eleições. Então, prestação de contas não é só financeira. Prestação de contas, ela faz parte do modelo de representação, é mais um elemento para a gente escolher. Talvez as pessoas não estejam usando muito esse modelo, mas deveriam, porque ele faz parte dessa composição da escolha do eleitor. E o papel da Justiça Eleitoral é fundamental, porque é a Justiça Eleitoral quem vai fazer o julgamento dessas contas, mas mais que isso, é quem vai dar visibilidade para o julgamento dessas contas. Como ela dá visibilidade? E aí é um papel dela como administração pública. A gente olha para a Justiça Eleitoral muito como judiciário, né? Julgando o processo. E a prestação de contas é um processo judicial. Mas aqui a Justiça Eleitoral também atua como administração pública, que é aquela que aplica a lei no âmbito administrativo e dá visibilidade para essa aplicação e para as regras. Isso acontece, eu disse, vou repetir para você ir lá no site da Justiça Eleitoral. Isso acontece todo ano em junho, quando os partidos prestam suas contas anuais, mas também acontece no final de toda eleição, quando os partidos prestam as contas das eleições e os candidatos individualmente também prestam as suas contas das eleições. Mais do que isso, a Justiça Eleitoral também contribui para a reequiparação das pessoas que estão em posição de desigualdade para o exercício do poder. Porque o que a Justiça Eleitoral faz no julgamento das cotas, em toda prestação de contas, é abrir um item específico para olhar se as cotas estão sendo cumpridas. Como é que funciona esse julgamento? Justiça Eleitoral tem, em cada esfera da federação, no juiz eleitoral em cada zona eleitoral, no TRE em cada estado e no TSE em âmbito nacional, um órgão de análise das contas partidárias e de campanha. Então, tem um órgão técnico dentro da Justiça Eleitoral, que é auxiliado muitas vezes pelos tribunais de contas, que vão olhar essa contabilidade, mas também vão olhar esse mérito.
e eles emitem um relatório das contas. Então, se você não quer olhar no Divulga-Can de Contas, não quer olhar documento, pega só o relatório que esse órgão técnico emite. Você vai ver que ele divide em etapas. E divide a análise técnica, essa contabilidade formal e a análise de mérito. E na análise de mérito, um ponto muito importante, porque tem sanção autônoma, é o respeito às obrigações das cotas. Aquelas dos 5% e a das campanhas dos candidatos. Então, a Justiça Eleitoral vai lá olhar isso no mérito e vai ajudar a reequiparar também a representação. Vejam que a prestação de contas não é só dinheiro. A prestação de contas não é só forma. A prestação de contas é um elemento de concretização do processo democrático. E a Justiça Eleitoral também participa disso, fazendo processo, dando transparência e tentando integrar da melhor forma a população nesse processo. Se você, como eleitor, também quiser entrar lá e impugnar algum gasto na prestação de contas, pode. O eleitor não vai ter legitimidade para recorrer e entrar como parte, mas como denunciante, como indagador, ele tem toda a legitimidade para fazer. Compreendendo como é esse sistema, a gente entendeu o sistema do partido. De um lado, no começo, quando ele foi criado, até agora, quando ele presta contas e há o controle judicial e o controle das contas no processo judicial, a gente pode partir para a nossa última pergunta, que vem dos nossos alunos que estão aqui nos assistindo virtualmente. Como a atuação da Justiça Eleitoral assegura a integridade do sistema partidário e do processo democrático no Brasil? Bom, essa é uma pergunta complexa e muito importante. A Justiça Eleitoral, ela é a coluna vertebral desse controle do sistema democrático e da garantia de que a máquina vai funcionar. A Justiça Eleitoral, ela não funciona só como órgão jurisdicional, como eu falei na prestação de contas. Para tentar dar um mapa geral aqui, a gente olha para a Justiça Eleitoral e vê 4 coisas. A gente vê a administração pública, funcionando como órgão administrativo, quando faz a maior logística das eleições, maior logística do Brasil. Quem faz é a Justiça Eleitoral, conseguindo terminar até às 17 horas ou às vezes às 18, o processo de votação. No mesmo dia, a gente leva a urna na tribo amazônica e volta para a cidade na capital. Distribuir isso é uma logística enorme. Conseguir fazer eleição em um dia não é pouca coisa. Ela funciona como administração pública, dá visibilidade para as contas. Ela também funciona como órgão jurisdicional, quando julga os processos judiciais. Funciona como um pedaço do legislador, quando tem poder normativo e faz as resoluções para dar conta das eleições. E, além de tudo, funciona como poder consultivo, quando responde consultas em hipóteses específicas da lei e foram pelas consultas que a Justiça Eleitoral deu resposta que levou as cotas de recursos públicos para os negros, para os indígenas e até antes para as mulheres. A Justiça Eleitoral, portanto, ela não funciona só como a jurisdição que julga as contas dos partidos, que é muito importante. Ela funciona como o órgão competente para gerenciar as eleições. Ela cuida da governança do processo eleitoral brasileiro. E isso está conectado com tudo, com a transparência, muito especialmente, porque lá no site da Justiça Eleitoral tem um mundo de transparência, que qualquer eleitor consegue acessar e ver o que a Justiça Eleitoral está fazendo. Falar que a Justiça Eleitoral não dá visibilidade porque ela faz é, no mínimo, injusto. Então, mais uma vez, vou convidar todos vocês para acessar toda essa governança que a Justiça Eleitoral faz das eleições. No nosso ponto aqui, ela cuida da governança de contas. E a governança de contas é o ponto fundamental para a transparência do dinheiro. Mas a transparência de todos os outros pontos, da administração das eleições, das consultas que a Justiça Eleitoral responde e da jurisdição também são feitas pela Justiça Eleitoral. A governança das contas é um ponto em que a Justiça Eleitoral contribui para a transparência. E assim, a gente encerra o nosso curso sobre partidos políticos no Saber Direito. A gente trouxe aqui algumas questões relacionadas ao funcionamento dos partidos em 5 aulas, mas a mensagem mais importante é que vocês busquem as perguntas relevantes com o coração aberto.
sem as respostas prontas. É mais importante saber fazer as perguntas certas do que dar as respostas. E eu espero que com essas aulas vocês tenham encontrado um mapa que atalhe um pouco esse caminho para encontrar essas perguntas nesse universo tão importante que é fundamental para a nossa democracia, que são os partidos políticos. Eu sou Marilda Silveira, professora de Direito Administrativo, e convido vocês a continuar acompanhando as aulas do Saber Direito, esse programa tão importante da TV Justiça.